Caros amigos, estamos novamente aqui no Via Romana hoje para falar um pouco sobre essa greve aí dos caminhoneiros. Há quem esteja a favor, há quem esteja contra. Nós aqui nos posicionamos claramente a favor dessa greve, dessa manifestação, dessa movimentação dos caminhoneiros, dado que a greve é um direito dos trabalhadores, é um direito inclusive reconhecido pela igreja, né? Quando o trabalhador fica estrangulado. E de fato a situação dos caminhoneiros hoje no Brasil, como a situação de diversas categorias de trabalhadores, é de estrangulamento, né? Os caminhoneiros estão pagando um preço muito alto, né, pelo diesel, pelo litro do diesel. Isso torna o frete consequentemente mais alto, mais caro. Isso acaba impactando nos preços finais das nossas mercadorias e torna consequentemente a nossa economia menos competitiva. De maneira que, além dessa greve ser justa pelas razões que nós elencamos antes, né, o estrangulamento do caminhoneiro, ela é justa também por razões nacionais. Uma economia, ela precisa ter um subsídio para os combustíveis, porque o combustível, a área energética do país, é uma área estratégica, é uma área que puxa outras áreas. É uma área que impacta diretamente no preço final de todas as mercadorias produzidas no país. De maneira que você precisa de uma política de subsidiamento, né, da energia, do combustível, para que o país cresça, para que o país se desenvolva. Ok? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro aqui nesse vídeo, em que nós faremos algumas considerações sobre esse assunto. A primeira coisa que nós gostaríamos de dizer nessa nossa análise é falarmos um pouco aqui sobre a política do atual governo Temer, em face ao que era a política no governo Dilma e em face ao que o Brasil efetivamente precisa para crescer. Então, o que nós tivemos na era Dilma e Lula, né, foi o seguinte: havia um subsídio por parte do governo em torno dos nossos combustíveis. O preço final aí da gasolina, do etanol, do diesel era controlado pelo Estado, não é? Com um objetivo de certo modo desenvolvimentista, ou seja, puxar o nosso crescimento, subsidiando o nosso combustível. O problema todo é que houve uma corrupção generalizada na Petrobras. A Petrobras não foi gerida de maneira técnica, foi gerida de uma maneira política. Então muito dinheiro foi desviado para fins partidários. A gente sabe lá daquela questão também de Passadina, né, a refinaria, foi um prejuízo. De maneira que tudo isso acabou impactando no caixa da Petrobras, fechou com um rombo aí, né, me parece que no ano de 2014, muito grande. E aí a Dilma, já no seu segundo governo, teve que mudar a política e liberalizando de maneira a tornar os preços mais compatíveis com aquilo que era o que estava sendo praticado no mercado internacional. Essa política, ela tem um objetivo claro, né, que é de atrair investidores, né? A Petrobras é uma empresa de capital aberto, então a ideia era tornar o preço do combustível dentro do Brasil mais atrativo para atrair investidores para a Petrobras e assim, consequentemente, conseguir dar uma solução para o rombo nas contas da Petrobras. Pois bem, nos últimos anos a Petrobras conseguiu recuperar-se desse rombo, né? O caixa da Petrobras já está sanado, porém o governo continua mantendo uma política de liberalização dos preços, que é uma política efetivamente neoliberal. Okay? O problema de tudo isso aí é o seguinte, é que, como a gente falou, né, o combustível ele tem que ser gerido, ele tem que ser administrado, né, de uma maneira que não paute apenas a questão aí do interesse do mercado internacional. A gestão do combustível, a administração, né, federal, ela tem que olhar para o combustível também com uma visão desenvolvimentista, ou seja, usar o combustível, usar o preço do combustível para puxar, né, a nossa produção interna. E o governo Temer está interessado unicamente em gerir a dívida pública. Então há um discurso aí em curso e defendido por muitas pessoas de que, olha, o cobertor está curto, se o governo tirar daqui vai ter que botar ali e tal, então não vai dar certo. Então o governo ele tem que aumentar mesmo os impostos sobre o combustível para ele poder pagar a dívida.
A questão do pagar a dívida, ninguém aqui questiona que você tem que pagar, né? Até porque o governo precisa de financiamento. Se você não paga a dívida, você não tem acesso a crédito. Infelizmente o Brasil está nessa roda aí, nesse círculo vicioso, e ele precisa de uma certa maneira atender, né, o mercado financeiro internacional para tentar sobreviver no meio desse furacão. Mas o problema é que o governo Temer não tem uma visão mais ampla, quer dizer, a visão é apenas atender ao mercado internacional e ponto final. Não existe um papel para aí na política do Temer, né, para a indução do crescimento via ações do Estado. É bem verdade que o governo Temer reduziu os juros, e isso é positivo, mas isso por si não foi suficiente para puxar a nossa produção, embora nós já tenhamos alguns indicativos de que a coisa vem melhorando, mas muito timidamente. Precisam de ações mais efetivas, e a redução do diesel, ela pode trazer aí uma melhoria nesse sentido, porque ela pode melhorar os preços finais dentro do Brasil, tornando a nossa produção mais competitiva, portanto puxando a oferta dentro do país, puxando o nosso desenvolvimento. Então, nesse contexto, é importante ressaltar que essa greve, ela toca em questões políticas fulcrais, né? Toca num ponto nevrálgico da discussão hoje, que é: qual é o papel do Estado nisso tudo? O papel do Estado é só ficar assistindo de camarote as exigências do mercado internacional, ou é também induzir o crescimento nacional? Nós pensamos que o papel aí do Estado é induzir, sobretudo, o crescimento nacional, usando o pouco de margem de manobra que ele tem para poder fazer com que o país cresça. É verdade que se você desonera o diesel, você vai ter que onerar em outra área. Isso é fato. Muita gente alegou isso. Porque se desonerar o diesel, vai onerar aqui e acolá. É o discurso da mídia, o discurso da televisão. Olha, isso é óbvio. Mas assim, quando você trata de política macroeconômica, né? Quando você, por exemplo, fala de subsídio da parte do Estado, você está falando justamente disso. O Estado, quando subsidia uma área, ele vai ter que onerar outra. Isso é óbvio, isso sempre acontece. Mas a questão aí é você saber escolher a área mais estratégica, mais importante, para você puxar o crescimento. Um exemplo: quando o governo decide subsidiar a área de construção, ele faz isso onerando outras áreas. Mas faz por quê? Faz porque sabe que o setor da construção puxa outros setores, puxa outras áreas da economia que vão trazendo um crescimento geral. Então, no médio prazo, no longo prazo, traz uma vantagem. Uma coisa também importante citar é o seguinte: grande parte do preço alto que a gente paga aqui no diesel, na gasolina, que a gente consome, é fruto do seguinte: é fruto do fato de que nós já não estamos produzindo o nosso óleo aqui dentro, já não estamos produzindo majoritariamente a nossa gasolina aqui dentro. Um dado que precisa ser lembrado é que a Petrobras, ela resolveu optar por subutilizar as refinarias e favorecer a importação nos últimos anos, né? Em 2013, só para vocês terem uma ideia, a Petrobras ela atendia 90% da demanda, e hoje ela atende, hoje, em 2017, ela atendia 76% da demanda, né? Então isso foi possível graças à subutilização das refinarias. Se reduziu a produção das refinarias. Isso tem uma razão de ser. Como a Petrobras estava interessada em atrair investidores internacionais, a ideia é justamente reduzir a produção interna para você importar. Importando, você eleva o preço do combustível, você gera um lucro maior para o caixa da empresa e torna mais atrativo o investimento nela por parte do capital estrangeiro, né? A ideia era essa: capitalizar a empresa para tentar fechar o rombo que tinha sido feito anos atrás. Só que agora esse rombo já está fechado. Então o governo pode começar uma nova política de subsidiamento, né, a Petrobras, aos preços, ainda que seja uma política tímida. Tem que haver, melhor dizendo, alguma política, porque senão o nosso crescimento não vai acontecer. Nós vamos ficar assistindo aí a mídia falar de que tem que pagar a dívida pública, os liberais dizendo que tem que pagar a dívida pública,
Mas assim, como é que você paga a dívida pública? A melhor forma de você pagar isso é crescendo. Não é? Você tem que crescer, você tem que gerar crescimento. E você não gera crescimento, né, só aumentando impostos, que é a grande política que está sendo feita pelo governo atual. Você aumenta impostos para pagar a dívida, mas você não gera estímulo dentro da economia nacional para fazê-la crescer. É como se você, por exemplo, tivesse uma dívida com o banco, você tivesse uns imóveis. Os seus imóveis são a tua fonte de renda. Então você tem ali que pagar uma dívida colossal com os bancos, e você vai fazer o que? Você vai aumentar o aluguel dos teus imóveis, para você poder tirar daí desse aumento dos aluguéis uma margem para você pagar esse valor aos bancos. O problema todo é que esse aumento dos aluguéis ele vai ter uma consequência, qual seja, vai tornar o teu imóvel menos atrativo, né, para quem queira alugar, porque o preço vai ficar mais alto, né? E se você tem como estratégia apenas o aumento dos aluguéis, você não tem nenhuma estratégia de investimento, do pouco que te resta ali no final do mês, depois que você pagar as contas, você vai ficar completamente estrangulado. Então uma das saídas seria você usar esse pouco que você consegue economizar no fim do mês, investindo num desses imóveis aí para agregar valor a esse imóvel. Por exemplo, se é um imóvel residencial e geralmente te traz um valor de aluguel menor, você pode transformá-lo num imóvel comercial, num imóvel industrial, fazendo uma obra ali, e vai te gerar uma despesa. Evidentemente você vai ter que tomar empréstimo para poder fazer isso, mas que no médio e no longo prazo vai te trazer um lucro, vai te trazer um ganho, e vai te trazer também um desafogo em relação às contas que você tem que pagar para com os bancos, ok? Ontem mesmo, sobre essa questão toda que a gente está falando aqui, houve um comentário de um professor católico, né, o senhor Nogueira, que foi o seguinte: eu queria contrastar esse comentário do Nogueira a um outro comentário feito pelo senhor Roberto Cavalcante, que é um amigo nosso aí das redes sociais, que é o seguinte, vamos lá, vou pegar aqui o que o senhor Nogueira disse a respeito dessa questão aí da greve, que é também o parecer de alguns católicos que estão muito apavorados aí com a greve, que me parece muitas das vezes que esses católicos estão mais preocupados com a manutenção da ordem a qualquer custo, ainda que essa ordem seja uma ordem injusta, do que com uma manifestação justa, né, que pede o quê? Pede a intervenção do governo numa situação que é calamitosa. O senhor Carlos Nogueira diz assim, vamos lá: alguns católicos dizem, com respeito à greve dos caminhoneiros e suas consequências, para fazer uma omelete é preciso quebrar os ovos. Mas isso é discurso leninista. É triste ver católicos deixar-se levar por isto. Então, em primeiro lugar, senhor Nogueira, quem usou essa expressão, é preciso fazer uma omelete para quebrar os ovos, fui eu, né? Lá no perfil do senhor Rafael Manieri. E de fato, isso é uma realidade. Não tem como você fazer omelete sem quebrar ovos. Me explica como é que se faz omelete sem quebrar ovos, que eu dou o braço a torcer. E outra, essa aqui não é uma retórica leninista, de forma nenhuma, porque aí o senhor Nogueira diz assim: os fins não justificam os meios. Em primeiro lugar, que as consequências que estão acontecendo aí pelo Brasil em face dessa paralisação dos caminhoneiros não são meios, são consequências, são efeitos de uma causa. Os caminhoneiros não visam esses meios, como alguns poderiam pensar. Uma coisa que está sendo feita aí na mídia, à torta e à direita, é dizer que, olha, os caminhoneiros aí parados vão trazer fome, vão trazer morte de pessoas, falta de remédios e tal, e que isso vai trazer um caos para o país generalizado. A gente que acompanha aí as notícias vê que, na verdade, os caminhoneiros estão abrindo caminho para caminhões que estão levando insumos para hospitais, para forças armadas, para polícia, para bombeiro. Então não tem nada disso, estão dizendo aí. Não tem nada disso. E também não tem maquiavelismo nenhum em dizer que é preciso quebrar uns ovos para fazer omelete. Na verdade, o que a gente está dizendo aí é o seguinte: tudo exige um sacrifício.
né? A situação do Brasil está terrível, né? É uma situação de hecatombe. Você não consegue gerar empregos, você continua aí com 13 milhões de desempregados, tá? O Estado parou de investir. A gente até entende que não dá para investir na medida que investia outrora, porque existe uma dívida grande a ser paga, mas alguma indução ao crescimento, algum investimento público tem que ser feito, e você não vai conseguir fazer com que a economia cresça apenas com o estímulo do mercado, tá? E numa situação de crise, o mercado é inoperante em relação a isso. O John Maynard Keynes já mostrou isso aí. No momento de crise, há uma desconfiança geral e ninguém quer investir. Então o Estado tem que tomar a iniciativa de investir para fazer com que a roda do crescimento volte a andar, volte a se mexer. Então o Estado ele tem um papel de induzir o desenvolvimento no momento em que ninguém sente coragem, sente disposição de levar esse desenvolvimento adiante. Se você pegar a história, você vai ver que, na verdade, todos os momentos de crise econômica tiveram que ter um papel ativo do Estado para tirar os países da crise. Um exemplo é a Alemanha, de Hitler, em 1934. O país estava afundado numa inflação terrível, numa crise terrível. O que fez com que o país retomasse o crescimento? A abertura de frentes de trabalho no país inteiro, estatização de bancos, para que o Estado tivesse capital necessário para financiar essas frentes de trabalho, financiar a indústria bélica também, financiar as forças armadas, tiveram que ser reerguidas. Então isso tudo que foi trazendo foi fazendo com que a economia voltasse a funcionar, voltasse a criar empregos. Então não dá para esperar do mercado internacional, de braços cruzados, a iniciativa de investir pesado no Brasil para tirar o país da lama. Esse papel tem que ser, vai ser, não adianta, vai ser do Estado, não tem outro caminho. E não se trata aqui de fim justificando os meios, se trata de um sacrifício necessário que tem que ser feito. Deixar uma semana de comer legume não vai matar ninguém, tá? Para que você possa atingir um objetivo que é maior, que é justamente um retorno, uma retomada do crescimento do país, tá? Porque até se essa retomada não for feita, se o desemprego continuar nos níveis em que estão, aí sim a gente vai ver o caos se instalando de vez no país, As pessoas estão preocupadas com o caos de uma semana aí, mas se a coisa continuar do jeito que está, aí é que o caos aumenta. Vamos pegar só um exemplo, a parte de segurança pública em diversos estados aí. Se não houver um crescimento efetivo da nossa economia, vão começar a faltar cada vez mais recursos para as forças policiais, e aí o crime organizado toma conta. Então a gente tem que pensar o seguinte: essa mobilização dos caminhoneiros, ela é fundamental para abrir uma discussão política que é necessária. Rafael, você acha então que a redução aí do preço do diesel vai puxar nossa produção de forma imediata? Olha, eu não sei se vai puxar de forma imediata. Eu acredito que é uma das medidas que tem de ser tomadas para subsidiar o nosso crescimento. Não adianta, temos que tomar medidas para isso. O resultado disso eu não sei qual vai ser. Pode ser que isso não traga um resultado que nós estamos imaginando, mas pode ser que traga. Alguma coisa tem que ser feita. O que não pode é ficar de braços cruzados, só assistindo o governo pagar a dívida com os bancos, sem fazer absolutamente nada para retomar os investimentos. Isso aí é impraticável, é impossível. Eu queria também trazer aqui um dado importante, que é o seguinte: a Malásia, nos últimos anos, ela viveu uma situação parecida, porque ela tinha um crescimento da sua dívida pública, tá? E esse crescimento chegou a um nível ali alto, mais alto aí no 2013, 2014 me parece, e o valor da dívida pública se estabilizou, 2014 até 2017. Em 2016 a Malásia começou uma política de subsídio aos combustíveis, subsidiando mais ou menos 30% do preço dos combustíveis,
E o que a gente tem já 2017, 2018 na Malasa, né? Um decréscimo da dívida pública. Por quê? O subsídio aos combustíveis puxou, né, toda a produção, de maneira que você aumentou o PIB, né, do país, e aí você pôde, né, reduzir também a dívida pública. Então o exemplo da Malásia, que é um exemplo recente, acho que serve de inspiração para o Brasil, para seguir um caminho que é esse. Quer dizer, a Malásia estava também estrangulada, com pagamento de... está estrangulada, né? Vários países estão estrangulados, pagamento de dívida pública. E o que ela fez? Vamos subsidiar aqui o combustível, porque a gente puxando o valor do combustível para baixo, né, a gente puxa para o alto o nosso produto interno. A gente puxa a nossa produção, e deu certo, né? Porque eles conseguiram reduzir o valor da dívida. Então, creio eu que esse é o caminho. E creio eu que a questão aí da greve dos caminhoneiros põe em questão duas coisas, né? Ou seja, de um lado tem aqueles que querem que o governo siga com uma política neoliberal ortodoxa, né? Olha, vamos só aumentar impostos, né? Arrochar sobre o trabalhador, manter os salários achatados, né? E com o aumento dos impostos a gente vai pagando a dívida, né? Então tem uns que seguem, imaginam que essa é a via, e outros que pensam o seguinte: olha, não dá para ser só um arroxo em cima do povo, em cima do trabalhador, né? E em cima também do empresariado. É uma coisa interessante que essa greve dos caminhoneiros, ela conseguiu unir classes, né? Empresários, né, das transportadoras e os próprios caminhoneiros. Quer dizer, quem está contra a greve são os grupos financeiros internacionais, porque eles temem o seguinte: olha, a Petrobras, o governo interferindo aí na política de preços, você não vai ter uma sobreelevação de preços, e aí você os investimentos foram feitos na Petrobras com esperança de um lucro grande, né, porque os preços aumentando, os lucros aumentam também, né, eles não vão se efetivar como a gente estava esperando que se efetivasse. Então, quer dizer, o investidor ele vai ter um lucro menor do que aquele que ele estava esperando. Então, a luta aí é entre setores nacionais, né, transportadoras e caminhoneiros, e setores internacionais. A luta é essa, né, a briga é basicamente essa, e é preciso que se entenda isso, né? Então, assim, um outro ponto também que eu queria deixar claro em relação aqui a fala, né, do senhor Nogueira, é que ele diz o seguinte, né: já se pensou nas consequências para a população em geral e para os pobres em particular, e até para um Bolsonaro se eleger, se esta greve, justa em princípio, se prolonga muito ainda? Então aqui o Nogueira reconhece que a greve é justa em princípio, né? Mas diz que ela não pode se prolongar demais, porque isso vai trazer um prejuízo, uma consequência para a população que será uma consequência danosa. Ora, a consequência já está aí, né? 13 milhões de desempregados. O que pode ser pior que isso? O que pode ser pior que isso? Será que a greve vai gerar ainda mais desemprego? O que gera desemprego hoje no Brasil é justamente a falta de capital para investir na nossa produção. Falta capital externo, né? O investidor não está investindo o suficiente. E falta também, da parte do Estado, né, o capital público, né? E o Estado está pagando só dívida. Então, assim, o que pode trazer, o que a gente pode ter de consequência ainda pior que isso? Sinceramente, acho que 1 ou 2 semanas vai trazer, né, uma piora desse quadro, né? E assim, se esse quadro está ruim, não é por culpa dos caminhoneiros. Os caminhoneiros não estão visando isso. A culpa é do governo, a culpa é do financismo global. A culpa não é dos caminhoneiros de forma alguma. Desse modo, eu queria também trazer aqui uma reflexão feita pelo Roberto Cavalcante, né, como eu falei para vocês aqui no início, em relação a essa questão toda, que é a seguinte, né? O Roberto Cavalcante diz assim: na mídia corporativa entra em cena um ingrediente emocional, falta de medicamentos, carência nos hospitais, tudo enfim por causa do movimento dos caminhoneiros. Porém, nada disso é novidade na estrutura da saúde pública do nosso país. Eu reforço então um solene pi. Eu solto um palavrão
E aí ele segue dizendo: o movimento deve continuar a estrangular a população, conduzindo-a não contra o caminhoneiro, mas contra o verdadeiro inimigo, o governo federal. Deve ser declarada guerra total ao governo federal. E em todo tipo de guerra o elemento sacrifício é fundamental. Então nós precisamos entender isso. Não se trata de maquiavelismo, fim justificando os meios. Se trata de sacrifício. Né? O próprio governo vem com esse discurso de sacrifício. Olha, apertem os cintos, hein? Nós temos que pagar a dívida. Quando o governo fala isso, ninguém diz que é maquiavelismo. Não é? Agora, quando alguém defende um movimento de caminhoneiros, aí é maquiavelismo. Né? Engraçado que quando o governo, por exemplo, o Temer, né, desonerou aí várias empresas no Brasil, né, deu isenção fiscal e etc., ninguém disse que isso comprometia o pagamento da dívida. Ninguém disse. Agora, se o caminhoneiro para uma semana, aí compromete o pagamento da dívida. Então, isso mostra, de fato, que é um discurso ideológico. Tudo isso aí é um discurso ideológico. É um discurso para favorecer os setores internacionais. Né? O Cavalcante continua assim: em toda guerra há baixas, e essa guerra é legítima. O próprio Nogueira reconhece que a greve é justa em princípio. Né? Esse sacrifício, aliás, nos eleva como seres humanos. Perfeito. A cultura de paz, que é o que a Rede Globo mais quer dizer, a cultura do passivismo, né? Da passividade, não é de paz, passividade, nos torna passivos e autossuficientes. A cultura de guerra fomenta um comportamento ativo e solidário entre membros de um mesmo povo, a ponto de nos vermos como elos de uma mesma cadeia. E o que a Globo não quer é justamente isso. Nós nos vejamos como um povo que tem um interesse nacional comum, que essa questão é uma questão de pauta nacional. Eles querem jogar para a população a ideia de que é uma pauta só dos caminhoneiros, justamente para dividir a população. Né? E essa pauta é muito importante porque ela mostra, na verdade, que a terceira posição nacional é o caminho para o Brasil. Por que é o caminho para o Brasil? Porque enquanto as direitas só falam de imposto ou de redução tópica dos impostos em áreas, em algumas áreas, ou também de aumento dos impostos para pagar dívida, né? E a esquerda só está preocupada com o Lula, esse movimento deixou claro que existe um interesse nacional que une as diversas categorias, diversos grupos no país, e com um discurso que sobrepaira, que está acima de esquerda e direita. Né? Então, esse movimento é muito importante do ponto de vista político. É importante porque ele traz um debate que não estava sendo colocado em primeiro plano e que agora vai ser colocado em primeiro plano. Ok? Eu espero que os senhores possam refletir melhor sobre tudo isso que vem acontecendo no Brasil e entender a oportunidade desse movimento para uma conscientização política fundamental para esse ano de 2018, que é um ano de eleição. Tá? Quem nós queremos governando o Brasil em 2019? É alguém que só vai gerir a dívida? Ou alguém que também vai induzir o crescimento pátrio para que nós possamos sair desse círculo vicioso em que nós nos encontramos? É a reflexão que a gente tem que fazer. Então, um parabéns aos caminhoneiros e um parabéns também ao pessoal da intervenção militar, que foi o único pessoal que soube se aproximar dos caminhoneiros, soube entender, perceber o que estava em jogo, o que está em jogo ali. Né? Parabéns também a alguns militares que se manifestaram a favor do movimento, mostrando preocupação com os rumos do país, e uma vaia para o pessoal de direita e de esquerda que não soube entender esse movimento, esse importante movimento. Uma vaia sobretudo para os presidenciáveis, porque não teve um capaz de se aproximar do movimento para dialogar com ele, para tentar entender o que está por trás do movimento, o que é preciso pensar e discutir para o Brasil a partir de tudo isso que está acontecendo. Então, uma vaia para vocês. E um parabéns, aplausos aí para os caminhoneiros. E vamos em frente. O governo cedeu, o governo vai atender aí as pautas dos caminhoneiros. E nós esperamos que isso traga como consequência uma rediscussão da política do governo Temer, que tem que ser uma política também que venha a favorecer aí o crescimento da nossa indústria interna. E para isso o frete
O diesel precisa ser mais baixo. Para isso, a nossa mercadoria precisa ter um preço competitivo, e nesse sentido os transportes são fulcrais, são fundamentais para esse processo. Então um abraço, pessoal, até a próxima.